Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, O PET volume 6, e voltado para o segundo ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos meristemáticos. Então, a gente tem que entender o que é um tecido meristemático. O tecido meristemático, vamos imaginar que como no nosso organismo a gente tem as células troncos que vai originar novas células, os tecidos meristemáticos é a mesma coisa. Eles são grupos de células não diferenciadas que vão conservar as características embrionárias. E o que acontece? Então, elas têm células pequenas, com uma parede celular bem fina, e essas células elas possuem uma grande capacidade de se dividir. Então, vai fazer várias divisões mitóticas e se diferenciar, originando outros tecidos. E o que vai colaborar para o crescimento e o desenvolvimento da planta. Então, quando a gente pensa em meristemas, em sistema meristemático, a gente divide em dois tipos de meristemas, que é o meristemas primário e os meristemas secundário. Aqui nesse slide a gente vai entender um pouquinho sobre os meristemas primários. O que é o meristema primário, pessoal? Então, o meristema primário ele tem a base no desenvolvimento e o crescimento do vegetal em comprimento. Então, imagina o meristema primário, eu tenho um crescimento e um desenvolvimento em comprimento. Como vocês podem ver aí, eu tenho um crescimento onde o caule ele vai crescendo contra a gravidade e a coifa, a raiz, ela vai estar crescendo a favor da gravidade. Então, eu tenho um crescimento em comprimento. Então, ali eu tenho, nos meristema primário, eu encontro a gema apical da raiz, a gema apical do caule e as gemas auxiliares, ou que a gente chama de laterais. Então, o que elas têm ali? Essas gemas, elas vão começar a se diferenciar. No momento do crescimento, ela vai se diferenciando e vai formar 3 tipos de tecidos primários, que é o procâmbio, a protoderme e o meristema fundamental. No procâmbio, eu tenho a origem do xilema e o floema primário, que vai ser o tecido de vascularização, que vai passar a seiva bruta, os sais minerais, a água. Então, o sistema de vascularização, eu tenho o xilema e o floema primário, originado do procâmbio. Depois eu tenho a protoderme, que vai se originar também do tecido primário, que é um tecido de revestimento, que a gente chama até de epiderme. Então, ele vai revestir. Vamos pensar numa proteção da planta, E a gente tem o meristema fundamental, que a gente tem de preenchimento, de armazenamento, que é a parênquima, o colênquima e o esquerênquima. Então, o que a gente tem que entender, principalmente do meristema primário? Que eu vou ter o crescimento em comprimento e eu vou ter a origem de 3 tecidos primários fundamentais, que é o procâmbio, a protoderme e o meristema fundamental. Aí, quando a gente pensa em meristema secundário, como o primário é um crescimento em comprimento, o secundário é em espessura. Como vocês podem ver na imagem aí, o corte do caule, eu vou ter um crescimento em espessura. Quando eu penso no crescimento em espessura, o meristema secundário ele vai dar origem aos tecidos que a gente chama de câmbio da casca, que é o felogênio, que vocês podem ver aí na imagem. Então, eu tenho a origem do felogênio, que o felogênio vai ser o quê? Ele vai ser uma estrutura de revestimento que é a suber, que vocês dá para perceber aqui. Então, o felogênio, esse tecido aqui de revestimento, que a gente chama de câmbio da casca, ele vai dar origem à suber. Essa suber, ele vai agir na planta como um revestimento, uma proteção dele, além da epiderme que está aqui também fazendo essa proteção da planta. E depois aí ele vai dar origem também ao câmbio vascular, que é o xilema e o floema secundário. Eu tenho o xilema e o floema primário, E também depois eu tenho o desenvolvimento do xilema e floema
secundário, porque eu tô tendo um crescimento em o quê? Em espessura da planta. Então, eu preciso de um sistema de vascularização nesses lugares também. Então o que vocês têm que entender? Meristema primário, crescimento em comprimento. Meristema secundário, crescimento em espessura. Aí o PET trouxe algumas questões para a gente estar discutindo em relação aos meristemas, né? E a primeira questão trouxe assim: os meristemas primários, procâmbio, meristema fundamental e protoderme originam, respectivamente, os seguintes tecidos vegetais. Então vamos lembrar o que eu acabei de falar ali. Primeiro, procâmbio. No meristema primário, forma xilema e froema primário. O meristema fundamental vai originar esquerênquima, colênquima e parênquima. E a protoderme vai originar a epiderme. Então, se a gente analisar as alternativas, qual que vai estar encaixando nesse mesma sequência que eu acabei de falar? Letra A, parênquima, colênquima e esquerênquima? Não. Por quê? Porque é do meristema fundamental, então não é o primeiro. Periderme não tem nada a ver e a epiderme também não, que é a origem da protoderme. Então, letra A, elimina. B, xilema e froema primários. Certo. Tá certo. A epiderme não é originada do meristema fundamental, então já tá errado. Então, B já pode eliminar. C, periderme. Não, porque a periderme não se origina de nenhum desses meristemas primários que está falando aí. Xilema, froema secundários, parênquima, colênquima e esquerênquima. Também não, já pode eliminar a C. A D, xilema e froemas primários se origina do procâmbio, tá certo? Parênquima, esquerênquima, colênquima e esquerênquima se origina do meristema fundamental, tá certo? E epiderme se origina do procâmbio, também tá certo. A letra D está correta. Vamos ver aí. Felogênio não se origina do procâmbio, então tá errado. Xilema e froema do meristema aqui, ó. Aí você já pode eliminar porque já fala xilema e froema secundários. E eu quero saber dos meristemas primários. Então a única alternativa que se encaixa, né, respectivamente, é a letra D. Xilema e froemas primários, parênquima, colênquima e esquerênquima e a epiderme. Questão 2. O meristema é um tipo de tecido vegetal cujas células possuem alta capacidade de se dividir, dando origem aos diversos tecidos vegetais. Com relação a esse tecido e aos tipos de gemas por eles formados, é correto afirmar que: letra A, o meristema lateral, existente na maioria das eucotiledôneas, é responsável pelo crescimento em espessura do caule dessas plantas. Tá correto. B, o meristema apical, também localizado na raiz, tem seu desenvolvimento inibido pelo meristema lateral? Não tem, tá, gente? Um não vai influenciar no outro. Por exemplo, tem muitas espécies de plantas, por exemplo, o alecrim, ele não se desenvolve muito em crescimento lateral, só que a raiz, ela se desenvolve numa raiz grande e extensa. Então, um meristema apical não vai inibir o meristema lateral, tá? Então, a B também está errada. E C, é correto, C, é composto por células indiferenciadas, as quais sofrem uma série de divisões celulares reducionais, promovendo o crescimento das plantas. Como eu estou fazendo? Eu falo que ela tem uma divisão mitótica, então ela está tendo o quê? Um aumento das células e não reduzindo as células. Então também está errado. A D, um meristema subapical se localiza abaixo da epiderme e auxilia no crescimento do caule, estimulando o meristema apical, também está errado. E, quando as células do meristema resultam na desdiferenciação dos tecidos maduros, fala-se em meristema primário. Não, quando eu falo de um
desindiferenciação, eu já estou falando de um meristema secundário e não primário. A única alternativa que está correta é a letra A, né? Porque toda vez que a gente aponta que o meristema apical é conhecido por secundário, ele tem o quê? Uma origem do parênquima vegetal. E ele ajuda a planta no crescimento em espessura, tá bom? Então, esse meristema lateral, ele tem a ação de fazer o quê? Um regulamento do crescimento da planta. Por isso que a alternativa A está correta. Questão 3. A figura a seguir representa os ápices dos ramos caulinares. Então, você pode ver aqui, a gente tem o ápice, né? Tem o botão floral, a folha, tem o gono terminal, a axila ali, o gono axial, o nó. Então, eu tenho aqui as ápices dos ramos caulinares. Vamos analisar as questões aqui. O botão floral representa a gema lateral, que multiplicou suas células para dar origem aos constituintes de uma flor. Se a gente voltar aqui, vocês podem ver, o botão floral realmente faz parte do ápice caulinares. Então, a afirmação 1 está correta. 2. Os gonos apontados no esquema são os meristemas primários, que podem evoluir para dar origem aos ramos vegetativos ou às flores. Está certo? Lembra que a gente viu lá quais são o ápice caulinar, da raiz, do caule. Então, tudo isso são os meristemas primários. Então, a 2, a afirmação 2 está correta. A 3. A lenticela é uma estrutura de troca gasosa e que se diferencia a partir da epiderme. O que acontece? A lenticela ela é como se fosse uma rachadura, tá? Só que ela não tem a origem da epiderme. A epiderme é um tecido de revestimento. Ali ele está falando que ele tem uma estrutura de troca gasosa. Ele é originado da periderma. Então é outra estrutura. Então a afirmação 3 está incorreta. Vamos analisar a outra, a 4. No gono apical do caule existem tecidos meristemáticos que descendem diretamente das primeiras células embrionárias, presentes nas sementes e denominadas meristemas primários. Está certo também. 5. A presença da lenticela, observada no esquema, indica a atividade dos meristemas secundários, filogênio e procâmbio. Então, se a gente analisar as frases de 1 a 5, nota-se que ocorreu um erro na frase. Então, a única frase que está incorreta é a 3, né? Que a lenticela é uma estrutura de troca gasosa que se diferencia a partir da epiderme. E não é da epiderme, e sim da periderma. Então, pessoal, na questão 4, com 1 ano de idade, um abacateiro media meio metro de altura. Nessa época, sofreu uma lesão no caule, a uma altura de 20 centímetros do solo, como indicado no esquema. Então, você está vendo aí, então, uma árvore aqui, ele tinha meio metro e ele tinha uma lesão aos 20 centímetros. Ao completar 3 anos, ele alcançou 5 metros de altura. A cicatriz deixada pela lesão deverá encontrar-se, então, a uma altura do solo de aproximadamente. Então, o que acontece, pessoal? Nos meristemas primários, como a gente viu, ele é responsável pelo crescimento longitudinal, né, em comprimento da ponta. Então, ele vai encontrar só esse crescimento aonde? Nas ápices do vegetal. Então, portanto, toda célula nova que vai originar ao longo do tempo, ela vai surgir o quê? Só nas pontas da planta. Por isso, o que acontece? Após o crescimento, a cicatriz ela vai continuar no mesmo local. Então, não vai ter um crescimento, ele vai continuar nos 20 centímetros, levando em consideração o quê? O crescimento primário, de que vai crescer só em longitudinal e nas pontas só da planta. Então, a alternativa correta é a letra A. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não se deixe de se inscrever no canal e acompanhar as correções do plano de estudo tutorado. E até a próxima semana.